E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Nicolas Moraes e estamos juntos para mais uma aula aqui no nosso curso. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aplicar os conceitos que a gente já aprendeu, né? Criando assim um conhecimento comum e uma progressão de saber, né? Então a gente vai pegar os dois exercícios, os dois conceitos e vamos aplicar na prática para ver o que acontece e para a gente entender melhor, né? Porque só na teoria a gente aprende pouco, né? Mas quando a gente bota aquela teoria à prova, é aí que a gente aprende, é aí que a gente realmente entende do que a gente estava falando, né? Então não adianta só a gente ficar na teoria e não praticar nunca. Então, vamos lá. Quem não assistiu os dois primeiros exercícios, eu aconselho que vá assistir agora, depois volte aqui, ou assiste aqui, depois vai lá e assiste os exercícios, porque aqui é uma demonstração baseada nos dois primeiros nas duas primeiras aulas, nos dois primeiros exercícios, que são o exercício de mescla de cores e o exercício dos degradês, né? Para quem viu e já fez os exercícios, vai perceber que eu comecei aqui utilizando a técnica do pincel molhado, né? Porque a tinta acrílica ela seca muito rápido e utilizando o pincel ligeiramente molhado a gente consegue obter o resultado do degradê suave. Perceba como a gente fez, como eu fiz o degradê aqui usando o pincel molhado, a técnica do pincel molhado. Em paisagem, a gente fala muito em planos, né? Primeiro, segundo, terceiro plano. Coisas que estão mais perto, intermediárias, coisas que estão mais longe. Depois a gente vai ter uma aula só sobre paisagem. É muito interessante, eu gosto bastante. E vamos ter uma aula sobre paisagem também. Sobre composição, paisagens, tem vários elementos que são muito interessantes e a gente vai chegar lá. Mas aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma cor de contraste, eu quero que vocês percebam isso. A base da pintura foi o laranja, o amarelo e o vermelho. A maior parte que eu utilizei foram essas cores, foram a base. E para a pintura não ficar monótona, a gente tem que ter uma cor de contraste, né? A gente tem que ter uma cor que se diferencie das cores da base, né? Para que tenha atração, para que seja uma pintura interessante. Então, como as cores de base são os tons de laranja, amarelo e vermelho, a cor contrastante, a cor que está no círculo, que está em oposto a essas, são as cores de contraste. Então, se eu tenho o laranja, o amarelo e o vermelho, as cores que estão no lado oposto do círculo são as cores de contraste. Então, eu escolhi as cores de base e escolhi as cores de contraste. E o nosso exercício vai ser baseado nisso, prestem atenção. E uma questão também que eu deixei em aberto é a questão do primeiro exercício, da mescla de cores, é a questão do roxo. Que alguns eu deixei em aberto para vocês, né? Por quê? Porque eu quero que não só passar técnicas, mas eu quero que vocês observem o que vocês estão fazendo e percebam as mesclas, percebam o que está acontecendo. Por isso que eu não vou falar tudo, eu não vou passar todas as técnicas, vou passar tudo mastigadinho para vocês, não. Eu quero que vocês percebam, eu quero que vocês olhem o que vocês mesmos estão fazendo. Que é assim que a gente aprende, é assim que a gente desenvolve a percepção e o olhar do artista. Que a gente tem que olhar o que a gente próprio está fazendo e perceber o que está acontecendo. Então, aqui você vê como tem uma separação muito visível
o que está ao fundo do que está à frente. Além do contraste de cor, de cores, de cores complementares, né? A gente tem o contraste de valores, né? Como aquelas cores ao fundo estão claras e as cores que estão mais perto são mais escuras. Isso cria um impacto, uma dimensão instantânea na pintura. Mas isso a gente vai falar nas próximas aulas. Perceba como eu começo a botar o amarelo, né? Que o amarelo é a nossa cor mais chamativa, nossa cor cor mestra. Assim, não me lembro da palavra agora, mas a nossa cor mais chamativa é o amarelo, né? Por isso que eu utilizei o roxo, né? Porque o roxo é o complementar do amarelo. Como o amarelo é a cor central da pintura, então o roxo é a cor de contraste, a cor que mais contrasta com o amarelo. Aqui eu começo a dar variação, né? É importante a gente ter variação de cores, para a nossa pintura não ficar monótona, né? A gente tem que sempre variar. A gente tem a cor de base e as variantes dessa cor de base, né? Para que não fique uma pintura muito gráfica, muito lisa, assim por dizer, né? Então eu venho com uma variação mais clara e uma variação mais escura. Que essa variação, ela é um dos componentes do realismo, assim, porque na natureza não existe cores opacas, né? Elas têm centenas de variações, de modificações, né? Então aqui essa demonstração não é pra gente fazer uma pintura e tal, não é uma pintura completa. Ela é uma aplicação dos conceitos que a gente já aprendeu, né? Entende? Aqui eu estou fazendo apenas algumas linhas para dar mais essa questão da dimensão, né? Apenas umas linhas que boto o amarelo para dar mais contraste ainda. Você vê, geralmente a tela ou o papel que eu estou utilizando aqui, ele suga, ele puxa a tinta, a cor, né? E ela acaba perdendo um pouco a cor. E a gente bota bota mais uma camada para deixar ela mais forte. Então a demonstração era essa. É uma demonstração bem simples para vocês fazerem sem problemas. Então aqui que eu estava falando para vocês, ó, aqui tem o círculo. E o que eu fiz? Eu escolhi a cor de mais impacto, cor mais forte da pintura, que chama mais atenção, e eu escolhi as cores de base para minha pintura, que são essas aqui. E então, se a minha cor mais forte é o amarelo, então a cor que está no outro lado do círculo é a cor de contraste. Entenderam? Então eu tenho a cor mais forte, eu tenho as cores de base e eu tenho as cores complementares, cores opostas ao amarelo, a cor que eu escolhi, né? Então eu quero, a gente pode escolher qualquer cor de base. A gente tem que escolher uma cor mais forte, cores de base e uma cor de contraste. Esse é o exercício. Cor mais forte, cores de base, geralmente estão no lado dela ali, no círculo, né? E a cor de contraste, que é a cor oposta no círculo da cor mais forte. Então aqui, na prática, como isso se aplica? Aqui eu fiz o degradê de novo, agora ao contrário, se vocês perceberem. Antes era do amarelo para o vermelho, agora fiz do vermelho para o amarelo. E como na nossa demonstração, a cor mais forte era o amarelo, que eu usei no sol. A cor que mais chamava atenção, a cor principal da pintura era o amarelo.
E as cores de base eram o laranja e o vermelho. Mas a cor principal era o amarelo. Agora, para esse exercício, a cor principal eu escolhi o vermelho. O vermelho. Então as cores de base são as mesmas, só que eu mudei a cor principal. A minha cor principal é o vermelho. Percebam aqui. E como eu escolhi o vermelho como cor principal, qual é, se vocês olharem lá no círculo, qual é a cor contrastante do vermelho? Qual é a cor que está oposta no círculo do vermelho? É o verde. Por isso que eu usei o verde aqui, ó, para fazer a cor de contraste. O verde, ó, para contrastar com o vermelho é o verde. Então, eu quero que vocês façam 4 desses pequenos estudos. Isso aqui são estudos de cor, né? Eu quero que vocês façam 4 escolhendo, por assim dizer, uma cor de mais forte. Qual a cor mais forte? Qual a cores de base que estão nos lados daquela cor no círculo e a cor de contraste da cor mais forte. Entenderam? E façam 4 exercícios. Como estão vendo aqui, estou fazendo 1, ó. Então, eu escolho a cor mais forte e já vejo qual é a cor de contraste. Entenderam? A cor complementar, por assim dizer. Então, a cor complementar do vermelho é o verde. Então, eu quero que vocês façam 4 exercícios e me mandem para ver se vocês entenderam. Então tá, então era isso que eu tinha para hoje. Um abraço a todos e até a próxima aula.